Você acredita que uma mãe pode ir para a cadeia sem ter cometido crime nenhum? Eu fui. E o silêncio de quem eu protegi doeu muito mais do que qualquer cela. Me chamo Maria das Dores. Tenho 82 anos agora. Já não tenho mais a energia de antes, nem aquela esperança que a gente carrega quando acredita que o mundo ainda pode ser justo. Mas tenho essa história para contar. Se você tiver paciência para ouvir uma velha do interior de São Paulo falar, talvez entenda por que decidi finalmente abrir a boca depois de tanto tempo calada. A cadeia muda a gente. Não é só o corpo que envelhece mais rápido lá dentro. É a alma que murcha. Principalmente quando você sabe que não devia estar ali. Quando você sabe exatamente quem deveria estar no seu lugar. Você protegeria quem ama, mesmo sabendo que talvez fosse esquecida depois? Eu protegi. Assumi o crime que não cometi para livrar a minha filha. E paguei caro. Foram 15 anos em Tremembé. Tempo suficiente para perder quase tudo. Minha casa, minha saúde, meus sonhos e até o direito de ser chamada de mãe. Amor de mãe é quase instinto. A gente se joga na frente do perigo sem pensar. Mas e quando, depois desse sacrifício, o próprio filho ou filha finge que você nunca existiu? Antes de mergulharmos no coração desta história, uma que certamente tocará a sua alma e a fará questionar os limites do amor e do sacrifício, peço um breve instante da sua atenção. Se você valoriza narrativas que nos fazem refletir sobre a vida, sobre a lealdade e a traição, e que revelam a extraordinária força do espírito humano, por favor, inscreva-se no nosso canal. Ao fazer isso, você se junta a uma comunidade que aprecia a profundidade das experiências humanas e garante não perder nenhum dos relatos que trazem à luz as complexidades do coração. Agora, respire fundo. Estamos prestes a entrar num mundo onde o amor de uma mãe foi testado da forma mais cruel que se pode imaginar. O sol de Campinas era impiedoso. Castigava o asfalto, o concreto dos muros altos e, principalmente, a pele enrugada de Maria das Dores. Aos 82 anos, ela se sentia um fóssil exposto sob a luz forte de um mundo que não era o seu. Diante dela, o portão de ferro forjado, pintado em um tom de bronze que reluzia arrogância, era uma barreira intransponível. As lanças na parte superior pareciam dentes de um animal adormecido, guardando o santuário que havia sido construído sobre as ruínas de sua vida. Sua mão, trêmula e manchada pela idade, hesitou sobre o botão do intercomunicador. O suor escorria por sua testa e se misturava às lágrimas silenciosas que ela se recusava a derramar. 15 anos. 15 anos sonhando com um rosto, com uma voz, com um abraço que nunca veio. E agora, ali estava ela, uma estranha no paraíso de sua própria filha. Ela apertou o botão. O som eletrônico, frio e impessoal, ecoou em seus ouvidos. Pois não, uma voz feminina, jovem e ligeiramente irritada, soou pelo alto-falante. Era uma empregada, deduziu Maria. Eu gostaria de falar com a senhora Patrícia. Sua própria voz saiu fraca, um sussurro gasto pelo tempo e pela dor. Quem deseja? Maria engoliu em seco. Que nome ela daria? A mãe que foi apagada? A criminosa que pagou pelos pecados da filha? Diga que é uma pessoa do passado, de Lins. É muito importante. Houve um silêncio longo, preenchido apenas pelo zumbido distante de um cortador de grama e pelo canto artificial de um pássaro que não parecia pertencer àquele lugar. Maria ajustou o xale puído sobre os ombros, sentindo-se subitamente nua e inadequada. Finalmente, o portão rangeu e se abriu, mas apenas uma pequena porta de pedestre se destrancou. Um convite relutante. Ela caminhou pela alameda de pedras polidas, ladeada por um jardim impecavelmente cuidado. Cada flor, cada arbusto, parecia gritar uma opulência que a feria. A casa era um colosso de vidro e mármore branco, uma fortaleza de luxo. E então, a porta principal se abriu. Patrícia estava lá, mais velha, é claro, com finas linhas ao redor dos olhos, mas ainda inconfundivelmente sua filha. Usava um vestido de linho branco, elegante e casual. Seu cabelo, antes de um castanho simples, agora era um loiro caro e bem cuidado. Em seus olhos, por um milésimo de segundo, Maria viu o lampejo de reconhecimento, e logo em seguida, o pânico. Um pânico puro, visceral, que transformou seu rosto bonito em uma máscara de horror. Mãe? A palavra foi um sopro, um fantasma de som que mal escapou de seus lábios pintados de um vermelho discreto. Antes que Maria pudesse responder,
Antes que pudesse abrir a boca para dizer tudo o que ensaiara por noites a fio na solidão de seu quartinho, um menino de uns 10 anos apareceu atrás de Patrícia. Mamãe, quem é a vovó? Ele perguntou, com a inocência cruel das crianças. O terror no rosto de Patrícia se intensificou. Seus olhos faiscaram, e ela deu um passo à frente, bloqueando a visão do filho e falando num tom baixo e sibilante, carregado de uma urgência desesperada. O que a senhora está fazendo aqui? Como me encontrou? Não havia amor, não havia saudade. Apenas medo. O medo de que aquela figura frágil e pobre pudesse manchar a perfeição de sua vida dourada. E naquele instante, algo dentro de Maria, algo que havia sobrevivido a 15 anos de inferno, finalmente se partiu. Para entender a profundidade daquela fratura, é preciso voltar no tempo. Voltar para a pequena e pacata cidade de Lins, no interior de São Paulo, 40 anos antes. Maria das Dores, então uma mulher de 40 e poucos anos, era um pilar de sua comunidade. Não por riqueza ou poder, mas por algo que ela considerava muito mais valioso, sua integridade. Viúva desde que Patrícia era apenas uma menina, Maria dedicara sua vida a 2 coisas: o trabalho como secretária na escola estadual e a criação de sua única filha. Sua casa era modesta, mas imaculadamente limpa. As paredes caiadas de branco, o cheiro de café fresco no ar e os gerânios vermelhos na janela eram o cenário de uma vida simples, mas digna. A lição mais importante que recebera de sua própria mãe, e que passava a Patrícia com fervor quase religioso, era a do nome limpo. Minha filha, dizia ela, enquanto remendava um uniforme escolar ou revisava uma conta de luz. Dinheiro vai e vem, beleza acaba. Mas o seu nome, a sua honra, isso é tudo o que você tem. Um nome limpo abre portas que nenhuma chave de ouro consegue. Maria vivia segundo esse credo. Conhecia cada aluno da escola, cada professor. Os pais confiavam nela. Os comerciantes locais lhe vendiam fiado, não por pena, mas por respeito. Seu nome na praça era sinônimo de honestidade. Ela se orgulhava de nunca ter tido uma conta atrasada, de nunca ter ficado devendo 1 centavo a ninguém. Era seu tesouro, o legado que deixaria para Patrícia. E Patrícia, em sua juventude, parecia ter absorvido a lição. Era uma aluna dedicada, a primeira da classe. Sonhava em ir para a faculdade, em ser alguém. Maria via na filha a promessa de um futuro que ela mesma nunca pôde ter. Por isso, cada centavo economizado do seu modesto salário ia para uma caderneta de poupança. O dinheiro não era para sua própria velhice, mas para a faculdade de Patrícia. Era um sacrifício feito com alegria, um investimento no futuro brilhante que ela visualizava para a filha. Quando Patrícia passou no vestibular para a administração em Bauru, Maria chorou de orgulho. Vendeu a única joia que tinha do falecido marido para ajudar com os custos da mudança. A despedida na rodoviária foi um misto de dor e esperança. Seja honesta, minha filha, e nunca se esqueça de onde veio. Foram suas palavras, ditas com a voz embargada. Naquele tempo, ela não poderia imaginar que a filha não apenas esqueceria de onde veio, mas faria de tudo para apagar completamente suas origens. Os anos de faculdade passaram voando, marcados por visitas esporádicas de Patrícia a Lins. A cada retorno, Maria notava pequenas mudanças. A filha falava com um sotaque diferente, usava roupas que Maria jamais poderia comprar e carregava uma bolsa de marca que parecia deslocada na simplicidade da sala de estar. Onde você conseguiu dinheiro para isso, filha? Maria perguntou uma vez, tocando o couro macio da bolsa. Ah, mãe, é um presente de um amigo. O pai dele é um empresário importante. A senhora não entende, em Bauru as coisas são diferentes. A gente precisa se apresentar bem, fazer contatos. É o que eles chamam de networking. A palavra estrangeira soou estranha aos ouvidos de Maria, mas ela a aceitou. Era um novo mundo. O mundo para o qual ela preparara a filha. Se ter uma bolsa cara fazia parte do sucesso, que assim fosse. Ela confiava em Patrícia. Confiava cegamente. Após a formatura, o dia mais feliz da vida de Maria, Patrícia decidiu ficar em Bauru. Disse que havia uma grande oportunidade de negócio, algo inovador. As explicações eram sempre vagas, repletas de termos em inglês que Maria não compreendia. Startup, investimento anjo, mercado de capitais. É um negócio de consultoria, mãe. A gente ajuda grandes empresas a investir. O retorno é altíssimo.
explicava Patrícia ao telefone. As mudanças se aceleraram. Patrícia trocou o carro popular, que Maria a ajudara a comprar com suas economias, por um modelo importado. Postava fotos em redes sociais de viagens a resorts caros, jantares em restaurantes luxuosos. Quando Maria, com seu coração simples, questionava como ela podia bancar tudo aquilo tão rápido, a resposta era sempre a mesma, dita com um tom de leve impaciência. Mãe, a senhora viveu em outro tempo. O mundo agora é rápido. É preciso ter visão, ser arrojada. Estou construindo meu império. Maria queria acreditar. Desejava, com todas as suas forças, que a filha estivesse realmente se tornando a mulher de sucesso que sempre sonhou. Mas uma pequena semente de inquietação começou a brotar em seu peito. Era um sentimento sutil, como uma nota desafinada em uma melodia familiar. As histórias de Patrícia pareciam grandiosas demais, os ganhos, fáceis demais. Contradiziam tudo o que Maria aprendera sobre o valor do trabalho duro e honesto. Mas como poderia uma mãe duvidar da própria filha, à luz dos seus olhos? Ela silenciava a dúvida, repreendendo a si mesma por sua mentalidade antiquada. A tempestade, que vinha se anunciando em sinais sutis, desabou de uma só vez. Foi numa noite de terça-feira, em novembro. Uma chuva torrencial açoitava Lins, transformando as ruas em rios de água barrenta. Maria estava terminando de lavar a louça do jantar quando ouviu batidas frenéticas na porta. Eram urgentes, desesperadas. Seu coração gelou. Ninguém batia à porta daquela forma em Lins, a não ser que fosse uma emergência. Com o pano de prato ainda nas mãos, ela correu para abrir. Era Patrícia, encharcada da cabeça aos pés, o cabelo loiro colado no rosto, a maquiagem cara borrada pelas lágrimas e pela chuva. Ela não parecia uma empresária de sucesso. Parecia uma menina assustada, a mesma menina que corria para o colo da mãe quando tinha um pesadelo. Filha, o que aconteceu? Você sofreu um acidente? Maria a puxou para dentro, o alarme em sua voz. Não, mãe, não. É pior, soluçou Patrícia, desabando em seus braços. Maria a levou para a cozinha, enrolou-a numa toalha seca e lhe preparou um chá de camomila, o mesmo remédio para todas as aflições da infância. Sentada à mesa, com as mãos tremendo ao redor da xícara quente, Patrícia começou a falar. Sua história era um emaranhado de sucesso e perigo. Ela contou que estava prestes a fechar o maior negócio de sua vida, um que a tornaria milionária. Mas, para isso, precisava de um grande capital de giro, uma garantia bancária. Explicou que seu nome, por ser jovem, não tinha o crédito necessário. Os bancos exigiam um fiador com um histórico impecável, um nome limpo, sem nenhuma mancha. Eu tentei de tudo, mãe. Pedi a sócios, a amigos. Ninguém confia. Ninguém quer se arriscar. Ela disse, os olhos vermelhos e inchados fixos nos de Maria. Só me resta uma pessoa no mundo. A única pessoa que eu sei que nunca me abandonaria. O estômago de Maria se contraiu. Ela já sabia o que viria a seguir. Eu preciso do seu nome, mãe. Patrícia disse, a voz embargada. É só por um tempo. Para abrir umas contas, assinar uns contratos de empréstimo. É uma formalidade. Assim que o negócio fechar, em 2 ou 3 meses, eu quito tudo e tiro seu nome. Eu juro. Juro pela sua vida, mãe. O apelo era visceral. Uma mistura de desespero e manipulação calculada. Patrícia chorava, agarrava as mãos da mãe, relembrava todos os sacrifícios que Maria já havia feito por ela. Pintou um quadro onde o futuro de ambas dependia daquele único gesto de confiança. Maria, com o coração partido ao ver o sofrimento da filha, sentiu a dúvida que a assombrava ser afogada por uma onda de amor materno. Como poderia negar ajuda? Como poderia ser a pessoa a destruir o sonho de sua menina? A lógica lhe dizia para ter cautela, mas seu coração gritava para protegê-la. E como sempre, o coração venceu. Está bem, minha filha. Eu ajudo, disse ela, afagando os cabelos molhados de Patrícia. O que eu preciso fazer? O alívio no rosto de Patrícia foi instantâneo e tão completo que por um segundo pareceu antinatural. As lágrimas pararam como se uma torneira tivesse sido fechada. Ela abraçou a mãe com força. Obrigada, mamãe. A senhora salvou minha vida. A senhora não vai se arrepender. Oh, mas ela se arrependeria. Amargamente. Nos dias que se seguiram, a vida de Maria foi tomada por um turbilhão de atividades que ela não compreendia.
Patrícia se tornou sua sombra, guiando-a por um labirinto de burocracia. Foram a cartórios, a agências bancárias em Bauru, a escritórios de advocacia com móveis de couro e cheiro de dinheiro. Em cada lugar, uma pilha de papéis era colocada à sua frente. Contratos de empréstimo, termos de abertura de contas para pessoas jurídicas, documentos de fiança. As letras eram miúdas, a linguagem impenetrável. Maria tentava ler, mas as palavras dançavam em sua frente. Cláusula de inadimplência, execução de garantia, responsabilidade solidária. O que significa isso, filha? Perguntava, a testa franzida em confusão. É só jargão de advogado, mãe. Linguagem padrão. Significa que o banco está protegido, mas não se preocupe. Eu sou a responsável por tudo. A senhora está só emprestando seu bom nome. É uma formalidade, Patrícia respondia, a voz sempre calma, sempre tranquilizadora, apontando com sua caneta de grife exatamente onde Maria deveria assinar. Uma vez, um gerente de banco, um homem de meia idade com olhos cansados, olhou para Maria por cima dos óculos. A senhora tem certeza de que entende a natureza destes documentos, Dona Maria? A senhora está se tornando fiadora de uma operação de alto risco. Em caso de não pagamento, todo o seu patrimônio pode ser executado. Patrícia interveio imediatamente, com um sorriso charmoso e um tom levemente ofendido. Não se preocupe, seu Carlos. Minha mãe confia em mim e nossa empresa é extremamente sólida. É apenas uma questão de tempo, até que o retorno do investimento cubra tudo isso com sobras. O homem deu de ombros, como se dissesse, o aviso foi dado. Maria, sentindo-se envergonhada por sua ignorância e querendo demonstrar confiança na filha na frente de estranhos, pegou a caneta e assinou. Assinou de novo e de novo. Seu nome, Maria das Dores, antes um símbolo de honra e simplicidade, agora estava replicado em dezenas de documentos que selavam um destino que ela não podia prever. Cada assinatura era um ato de fé, um cheque em branco de amor materno. Ela não estava apenas assinando papéis, estava entregando seu bem mais precioso, a única coisa que sempre se orgulhara de possuir, nas mãos de sua filha. Quando tudo terminou, Patrícia a levou para almoçar no melhor restaurante da cidade. Estava eufórica, radiante. Agora é só esperar, mãe. A senhora vai ver. Em breve vou comprar uma casa para nós duas. Uma casa com piscina, jardim. A senhora nunca mais vai precisar trabalhar na vida. Maria sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Uma sensação fria se instalou em seu estômago. Era como se a tinta das assinaturas tivesse manchado não apenas o papel, mas também sua alma. Os primeiros meses foram de um silêncio enganoso. Patrícia ligava com frequência, sempre com notícias animadoras. O negócio está andando, mãe. Fechamos um contrato preliminar. O dinheiro está prestes a entrar. Ela até depositou uma pequena quantia na conta de Maria, um adiantamento dos lucros, como disse. Maria usou o dinheiro para consertar o telhado de sua casa, sentindo um misto de gratidão e desconforto. Então, a primeira carta chegou. Era um envelope com o logotipo de um banco que Maria não reconhecia. Um aviso de cobrança. Um valor alto, referente a uma parcela de empréstimo em atraso. Seu coração disparou. Ela ligou para Patrícia imediatamente. Ah, mãe, não se preocupe com isso. A voz da filha soou casual, quase entediada. É um erro do sistema do banco. Já aconteceu antes. Eles mandam essas cartas automaticamente. Pode rasgar e jogar fora. Eu vou resolver. Maria, querendo acreditar, obedeceu. Rasgou a carta, mas não conseguiu jogar fora a ansiedade que ela lhe causara. Uma semana depois, chegou outra, de um banco diferente, com um valor ainda maior, e depois outra, e mais outra. A caixa de correio de Maria, que antes só recebia contas de água e luz e cartões de Natal, tornou-se um arauto de más notícias. Eram avisos de protesto, notificações de inclusão no serviço de proteção ao crédito, cartas de escritórios de advocacia. As ligações para Patrícia se tornaram mais difíceis. Às vezes, ela não atendia. Quando retornava, sua voz era tensa, irritada. Mãe, eu já disse para a senhora não se preocupar. Estou no meio de uma negociação delicada. Essa negatividade não ajuda. Há um pequeno problema de fluxo de caixa, mas vai se resolver.
Pare de me ligar por causa de cada papel que chega aí. A confiança de Maria começou a se esfarelar, dando lugar a um medo que a mantinha acordada à noite. O telefone de sua casa começou a tocar incessantemente. Eram cobradores. Vozes frias e impessoais do outro lado da linha, exigindo pagamentos de dívidas que ela não fizera, em nome de empresas cujos nomes ela mal conseguia pronunciar. Mas não fui eu, foi minha filha, ela tentava explicar, a voz trêmula. A assinatura no contrato é sua, senhora. A dívida é sua. Era a resposta implacável. Seu nome, antes imaculado, estava agora sujo, manchado, arrastado na lama da inadimplência. Os comerciantes de Lins, que antes a cumprimentavam com um sorriso, agora desviavam o olhar. Um dia, ao tentar comprar pão na padaria do bairro, seu pedido de marcar na conta foi negado pela primeira vez em 30 anos. O constrangimento foi tão profundo que ela sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela estava perdendo mais do que dinheiro. Estava perdendo sua identidade, sua dignidade. E a filha, a causa de tudo aquilo, estava cada vez mais distante, entrincheirada atrás de um muro de desculpas e promessas vazias. O medo que a consumia se materializou em uma manhã de quarta-feira. Era cedo, o sol ainda preguiçoso no horizonte. Maria estava na cozinha, coando um café cujo aroma já não lhe trazia conforto. Apenas acentuava a acidez em seu estômago. Foi quando ouviu a batida. Não era a batida de um vizinho ou do carteiro. Era firme, autoritária. 3 golpes secos que ecoaram pela casa silenciosa, fazendo seu coração pular para a garganta. Com as mãos suando, ela foi até a porta e olhou pelo olho mágico. Viu 2 homens e uma mulher, todos vestidos em trajes civis, mas com uma postura que gritava autoridade. Um deles segurava um papel dobrado. Seu mundo parou. Cada fibra de seu ser lhe dizia para não abrir, para se esconder, para fingir que não estava ali. Mas a Maria das Dores que sempre fora, a mulher correta que enfrentava suas responsabilidades, a guiou. Ela girou a chave. Senhora Maria das Dores? Perguntou o homem mais alto, sem sequer um bom dia. Sim, sou eu, gaguejou. Ele desdobrou o papel. Temos um mandado de prisão preventiva em seu nome. A senhora está sendo investigada por fraude bancária, estelionato e associação criminosa. Pedimos que nos acompanhe, por favor. As palavras não fizeram sentido de imediato. Eram como peças de um quebra-cabeça de outro universo. Fraude? Estelionato? Ela, Maria das Dores, a mulher que devolvia o troco a mais na padaria? Deve haver um engano. Ela conseguiu dizer, a voz um fio. Eu não fiz nada. Toda a documentação das empresas de fachada e dos empréstimos fraudulentos está em seu nome, senhora. As assinaturas foram periciadas, disse a mulher, com uma voz desprovida de emoção. Empresas de fachada. Empréstimos fraudulentos. A névoa da negação começou a se dissipar, revelando uma verdade terrível e monstruosa. Patrícia não estava com problemas de fluxo de caixa. Ela não estava construindo um império. Ela estava aplicando um golpe. E a principal ferramenta, o escudo, o nome usado para cometer os crimes, era o dela, o de sua própria mãe. A vizinha da frente, Dona Lourdes, apareceu na janela. O rosto uma mistura de curiosidade e espanto. A notícia se espalharia por Lins como fogo em palha seca. Maria das Dores, a mulher do nome limpo, sendo presa. Enquanto era conduzida para o carro sem identificação, ela não sentia raiva. Não sentia ódio. Apenas um vazio gelado e uma pergunta que ecoava em sua mente, repetidamente. Por que, minha filha? Por quê? A delegacia de Bauru era um lugar cinzento, com cheiro de desinfetante barato e desespero acumulado. Maria foi levada a uma sala pequena, sem janelas, com apenas uma mesa de metal e 3 cadeiras. O ar era pesado, opressivo. Ela se sentou, as mãos cruzadas sobre o colo, o corpo encolhido como se tentasse desaparecer. O delegado, um homem chamado Dr. Afonso, entrou na sala. Ele não era agressivo. Pelo contrário, seu tom era calmo, quase paternal. Ele colocou uma pasta grossa sobre a mesa e sentou-se à sua frente. Dona Maria, ele começou, eu li o seu processo. E para ser sincero, algo não se encaixa. A senhora é uma mulher de 60 e poucos anos, sem antecedentes, com uma vida inteira de trabalho honesto, em uma cidade pequena. E de repente,
se torna a mente por trás de um esquema complexo de fraude que desviou milhões de reais de vários bancos? Desculpe, mas eu não acredito. Ele abriu a pasta. As páginas estavam repletas de cópias dos documentos que ela havia assinado. Contratos, extratos bancários, organogramas de empresas. No topo de tudo, uma foto. Uma foto de Patrícia, sorrindo, ao lado de um homem que Maria nunca tinha visto. Sua filha, Patrícia Soares, e o namorado dela, ou sócio, Ricardo Mendes. Nós os investigamos há meses. Sabemos que eles são os beneficiários de todo o dinheiro. Sabemos que eles viviam uma vida de luxo enquanto as dívidas se acumulavam em seu nome. O que não entendemos é por que a senhora assumiria a culpa por eles. O coração de Maria batia descompassado contra suas costelas. Ali estava. A chance. A oportunidade de contar a verdade, de entregar Patrícia, de se salvar. Bastava uma palavra. Dr. Afonso se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos dela. Dona Maria, me ajude a te ajudar. Nós sabemos que sua filha a manipulou. Se a senhora cooperar, se nos contar tudo, pode se tornar testemunha. Sua pena seria drasticamente reduzida, talvez até suspensa. Mas se continuar a protegê-la, a senhora vai assumir a responsabilidade total. Estamos falando de muitos anos de prisão. A palavra prisão a atingiu como um soco. Ela imaginou as grades, a cela, a perda de tudo. Mas então, outra imagem se sobrepôs. A imagem de Patrícia, sua menina, sendo algemada, levada para a cadeia. O futuro brilhante que ela sonhara para a filha, transformado em um prontuário criminal. Os sonhos, os estudos, os sacrifícios, tudo se perderia. Talvez em sua mente enevoada pelo choque e pelo amor cego, ela tenha pensado que Patrícia aprenderia a lição, que se arrependeria e, de alguma forma, a tiraria de lá, que era apenas mais um sacrifício, o último e maior de todos, para garantir o futuro da filha. O silêncio na sala de interrogatório se estendeu, denso e pesado. Dr. Afonso esperava, paciente. Ele via a tormenta nos olhos daquela senhora, a batalha que se travava em sua alma. Ele já tinha visto aquilo antes. Pais e mães se sacrificando por filhos que não mereciam. Maria fechou os olhos por um instante. Lembrou-se de Patrícia bebê, o cheiro de talco e leite. Lembrou-se de segurar sua mãozinha no primeiro dia de aula. Lembrou-se do orgulho que sentiu ao vê-la com o diploma nas mãos. Aquelas memórias eram sua fraqueza e sua força. Eram a razão pela qual ela estava ali, e a razão pela qual tomaria a decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela amava a filha que Patrícia fora, e por amor a essa memória, ela protegeria a mulher que Patrícia havia se tornado. Abriu os olhos. A tormenta havia passado. Em seu lugar, havia uma calma fria, uma resignação de mártir. Doutor, ela disse, e sua voz, embora baixa, era firme, sem o tremor de antes. Agradeço sua preocupação, mas o senhor está enganado. O delegado franziu a testa. Enganado como? Minha filha não tem nada a ver com isso, declarou Maria, cada palavra um prego em seu próprio caixão. Ela não sabia de nada. Ela confiava em mim. Eu disse a ela que estava começando um negócio. Pedi ajuda. Usei o nome dela em algumas coisas sem que ela entendesse. A culpa é toda minha. Eu planejei tudo. Eu fiz os empréstimos. Eu desviei o dinheiro. Ela olhou diretamente nos olhos do delegado, a mentira sustentada por uma força que ela não sabia que possuía. Dr. Afonso recostou-se na cadeira, um suspiro de frustração escapando por seus lábios. Ele sabia que era mentira. O esquema era sofisticado demais para uma secretária aposentada do interior. Mas uma confissão espontânea e direta era uma prova poderosa, a arma mais forte que a promotoria poderia ter. A senhora tem certeza disso, Dona Maria? Pense bem. Uma vez que isso conste em seu depoimento oficial, não haverá volta. Eu tenho certeza. Ela repetiu, a voz inabalável. Fui eu. Só eu. Naquele momento, na frieza daquela sala, Maria das Dores assinou sua sentença. Ela sacrificou sua liberdade, seu futuro, sua reputação, tudo o que lhe restava, em um altar de amor materno. Ela acreditava que, com aquele ato, estava salvando sua filha. Mal sabia ela que estava apenas libertando Patrícia para esquecê-la completamente, para construir sua vida sobre o túmulo da liberdade de sua mãe. O sacrifício não seria lembrado com gratidão,
mas enterrado sob o peso da vergonha e do esquecimento. O som da porta de metal se fechando atrás dela foi o som mais definitivo que Maria já ouvira. Era o som de um ponto final. O mundo de fora, com seu sol, sua chuva e sua liberdade, deixou de existir. O que restou foi uma cela pequena, úmida, com um cheiro acre de mofo e suor, um beliche de concreto com um colchão fino e manchado, uma pia e um vaso sanitário de metal no canto. Essa era sua nova casa. Ela não estava sozinha. 2 outras mulheres já ocupavam o espaço. Uma, deitada no beliche de cima, não se moveu. A outra, sentada no chão, abraçando os joelhos, a encarou com olhos vazios, desprovidos de curiosidade ou simpatia. Nenhuma palavra foi dita. Maria permaneceu em pé, no centro da cela, sem saber o que fazer. Seus pertences haviam sido confiscados. Ela vestia um uniforme cinza, áspero, que parecia sugar toda a cor e a vida de sua pele. Sentia-se despojada de tudo, até de seu próprio nome. Ali dentro, ela era apenas mais um número, mais uma detenta. Quando a noite caiu, as luzes do corredor foram diminuídas, mas nunca apagadas completamente. Um brilho fantasmagórico invadia a cela, projetando sombras que dançavam nas paredes. Os sons da prisão eram uma sinfonia macabra, o choro abafado de uma mulher em uma cela distante, uma discussão ríspida em outra, o som metálico dos passos dos guardas no corredor, o tilintar de chaves. Maria não conseguiu se deitar. Sentou-se no chão frio, as costas contra a parede gelada, e abraçou a si mesma. O choque inicial havia dado lugar a uma dor aguda e sufocante. A realidade a atingia em ondas. Ela não voltaria para sua casinha em Lins. Não sentiria mais o cheiro de seu café pela manhã. Não cuidaria de seus gerânios. E Patrícia? Onde estaria Patrícia? Estaria segura? Estaria pensando nela? A esperança, teimosa, ainda sussurrava em seu coração que a filha estava sofrendo, que estava planejando uma forma de tirá-la dali. Ela se agarrou a essa esperança como um náufrago se agarras a um pedaço de madeira. Era a única coisa que a impedia de se afogar no desespero. As lágrimas que ela segurara durante todo o dia finalmente vieram. Silenciosas, quentes, elas escorriam por seu rosto, traçando caminhos de dor em sua pele. Chorou por sua liberdade perdida, por sua dignidade roubada, mas, acima de tudo, chorou pela filha que a colocara ali, a mesma filha que ela ainda amava com uma intensidade que beirava a loucura. Aquela primeira noite durou uma eternidade. Foi uma noite de medo, de arrependimento e de uma solidão tão profunda que parecia ter peso físico. E foi apenas o começo. Alguns dias depois, um guarda chamou seu nome. Ela foi levada a uma sala pequena, dividida por um vidro grosso. Do outro lado, um homem de terno barato e ombros caídos a esperava. Era o Dr. Arnaldo, seu defensor público. Ele tinha um olhar cansado, de quem já vira histórias demais como a dela. Colocou sua pasta surrada sobre o balcão e pegou o fone. Maria fez o mesmo. Dona Maria, sou o Dr. Arnaldo. Fui designado para o seu caso. Ele disse, a voz abafada pelo receptor. Li seu depoimento. A confissão completa. A promotoria está pedindo a pena máxima. Maria assentiu, sem expressão. Olha, continuou o advogado, inclinando-se para mais perto do vidro. Eu sou um defensor público. Não tenho muitos recursos, mas não sou idiota. Essa história não faz sentido. A senhora não tem o perfil. Sei que está protegendo alguém. E sei que só pode ser sua filha. O coração de Maria deu um salto, mas seu rosto permaneceu uma máscara de pedra. Seu depoimento na delegacia foi sem a presença de um advogado. Ainda podemos contestá-lo. Podemos alegar coação, pressão emocional. Se a senhora me contar a verdade, eu posso construir uma defesa. Posso tentar um acordo. Mas com essa confissão, minhas mãos estão atadas. A senhora está indo direto para uma condenação longa. A senhora entende isso? Ela entendia. Cada palavra dele era clara, mas a decisão dela também era. Doutor, eu já disse a verdade. Eu sou a única culpada. Ela respondeu, a voz monótona. Dr. Arnaldo suspirou, passando a mão pelo cabelo ralo. Sua filha, Patrícia, ela sequer tentou entrar em contato com a senhora? Contratou um advogado para si mesma? A pergunta a atingiu. Não. Patrícia não havia ligado. Não havia mandado recado.
Não havia aparecido. O silêncio dela era um grito. Ela deve estar assustada, chocada com tudo isso, Maria disse, mais para si mesma do que para o advogado. Ela é jovem, não sabe como lidar com essas coisas. Ela sabe como gastar o dinheiro, pelo que vi no processo. Retrucou o Dr. Arnaldo, com um toque de amargura. Ele abriu a pasta. Eu pedi uma busca nos bens dela. Carro importado quitado. Um apartamento de luxo em Campinas, comprado à vista há 2 semanas. Ela não parece muito assustada. Parece que está se livrando dos rastros. A informação caiu sobre Maria como um balde de água gelada. Campinas. Apartamento comprado à vista. Enquanto ela estava ali, naquele lugar horrível, Patrícia estava construindo sua nova vida. Longe do escândalo. Longe da mãe que a salvara. A pequena chama de esperança em seu peito vacilou. Quase se apagou. Faça o que puder, doutor. Foi tudo o que ela conseguiu dizer antes de se levantar e sinalizar para o guarda que a visita havia terminado. Ela não queria mais ouvir. A verdade era um veneno que ela não estava pronta para beber. Ainda não. O dia do julgamento foi um borrão surreal. Vestida com seu uniforme, algemada, Maria foi conduzida a um tribunal imponente. O teto era alto, as paredes de madeira escura, e o ar era carregado de uma solenidade que a diminuía. Ela se sentia como um inseto sob um microscópio. Dr. Arnaldo fez o que pôde. Argumentou sobre a falta de antecedentes de Maria, sua idade, sua vida de trabalho. Tentou pintar o retrato de uma mulher simples que se envolveu em algo maior que ela, talvez iludida por promessas de lucro fácil. Mas a confissão dela era uma muralha intransponível. O promotor, um homem de voz retumbante e gestos teatrais, a demoliu. Ele a retratou como uma mente criminosa ardilosa, que usou sua aparência de avó inofensiva para enganar o sistema. Leu em voz alta trechos da confissão, cada palavra dita por Maria agora usada como uma arma contra ela. Maria permaneceu em silêncio durante todo o processo. Seus olhos varriam o plenário, procurando por um rosto familiar, o rosto de sua filha. Ela esperava, contra toda a lógica, que Patrícia aparecesse, que se levantasse no meio do tribunal e contasse a verdade. Mas a cadeira reservada para a família permaneceu vazia. O juiz, um homem de feições severas, leu a sentença. As palavras técnicas se misturavam. Culpada, fraude qualificada, 15 anos de reclusão em regime fechado. 15 anos. O número ecoou em sua cabeça. Ela teria quase 80 anos quando saísse. Uma vida inteira. O som do martelo do juiz batendo na madeira foi seco. Final. Foi o prego se fechando sobre o caixão de sua antiga vida. Enquanto era levada para fora do tribunal, ela ouviu um burburinho. Repórteres com câmeras e microfones se acotovelavam para capturar uma imagem da vovó do crime, como a imprensa local a havia apelidado. Ela baixou a cabeça, o cabelo grisalho caindo sobre o rosto, sentindo a queimação da vergonha. Não era a prisão que a humilhava. Era o fato de que estava pagando por um crime que não cometeu, abandonada por aquela que jurou proteger. A solidão, naquele momento, era mais pesada do que as grades que a esperavam. A viagem até a penitenciária feminina de Tremembé foi longa e silenciosa. Maria olhava pela janela gradeada do camburão, vendo o mundo passar como um filme distante. Paisagens, cidades, pessoas vivendo suas vidas normais. Era um mundo ao qual ela não pertencia mais. A chegada à prisão foi um processo de desumanização sistemática. Ela foi despida, revistada de forma humilhante, teve o cabelo cortado curto, quase raspado. Recebeu um novo uniforme, um kit de higiene básico e um número. Seu nome, Maria das Dores, foi oficialmente arquivado. Ali dentro, ela era a detenta 734. O pavilhão era um caos de sons e cheiros. Um corredor longo e escuro, ladeado por celas superlotadas. O ar era uma mistura de mofo, suor, fumaça de cigarro e o cheiro de comida de baixa qualidade. Gritos, risadas, discussões e choros se fundiam em um zumbido constante e enlouquecedor. Foi empurrada para dentro de uma cela que já abrigava 7 outras mulheres, embora tivesse sido projetada para 4. Não havia camas para todas. Algumas dormiam em colchões finos no chão. O espaço era mínimo, a privacidade inexistente. Seu primeiro instinto foi se encolher em um canto, tentar se tornar invisível. As outras detentas a olharam, avaliando-a. Viram uma senhora idosa, assustada, um alvo fácil.
Olha só o que chegou. A vovó do crime da TV, disse uma mulher alta e forte, com uma cicatriz na sobrancelha. Seu nome era Zilda, e ela era a dona da cela. O que você fez, vovó? Roubou a receita de bolo da vizinha? As outras riram. Maria não respondeu, apenas apertou as mãos uma na outra. Deixa ela, Zilda. Não tá vendo que ela tá assustada? Disse outra mulher, mais velha, deitada em um dos beliches. Tinha cabelos grisalhos e olhos que pareciam ter visto tudo. Seu nome era Celeste. Fica na sua, Celeste, rosnou Zilda. Aqui, toda novata tem que aprender as regras. E a primeira regra é: nada é de graça. Naquela noite, Maria dormiu no chão de cimento frio, usando seus sapatos como travesseiro. O frio penetrava seus ossos, mas era o frio do abandono que mais doía. Ela estava sozinha, cercada por estranhas, em um lugar onde a bondade era uma fraqueza, e a esperança, um luxo perigoso. Os dias em Tremembé se arrastavam em uma rotina brutal e monótona. Acordar antes do amanhecer, contagem, um café ralo com um pão seco, horas de ócio no pátio ou, para quem tinha sorte, algum trabalho na lavanderia ou na cozinha. Almoço, uma papa sem gosto com pedaços de algo que se dizia ser carne. Mais contagem, jantar, a mesma comida do almoço, trancafiar na cela, dormir, se o medo e os piolhos permitissem. Maria aprendeu rapidamente as regras não escritas da sobrevivência. Não olhar ninguém nos olhos por muito tempo. Não falar sobre seu crime. Não confiar em ninguém. Não demonstrar fraqueza. Ela tentou se manter invisível, falando pouco, observando muito. Via a violência explodir por motivos banais. Um pedaço de pão, um lugar na fila, uma palavra mal interpretada. Via a tristeza corroer as mulheres por dentro, transformando-as em cascas vazias. Celeste, a mulher que a defendera na primeira noite, tornou-se sua única e improvável companhia. Ela estava presa há 20 anos. Era cínica, dura, mas por baixo da casca havia uma fagulha de sabedoria e compaixão. Você não é como as outras aqui, Maria, disse Celeste um dia, enquanto dividiam um cigarro no pátio. Maria não fumava, mas aceitava para ter a companhia. Você tem cara de quem caiu de paraquedas no inferno. Eu só queria ajudar minha filha, sussurrou Maria. Foi a primeira vez que falou sobre o assunto. Celeste deu uma tragada longa. Família, é a que mais te ferra. Eles sabem exatamente onde enfiar a faca. Você está esperando que ela venha te tirar daqui, não é? Maria não respondeu, mas seu silêncio foi uma confissão. Esquece, disse Celeste, a voz sem rodeios. Ela não vem. Se viesse, já teria vindo. A primeira coisa que eles fazem quando a gente entra aqui é nos esquecer. É mais fácil. Para eles, você morreu no dia em que foi condenada. Acostume-se com a ideia. As palavras de Celeste foram cruéis, mas eram a verdade. Uma verdade que Maria ainda se recusava a aceitar. Nos primeiros meses, a esperança ainda era uma febre em suas veias. Maria usava o direito a uma ligação por semana para ligar para o antigo número de Patrícia. Chamava, até a linha cair. Ninguém atendia. Ela escreveu cartas, dezenas delas, com a letra trêmula, em papéis de baixa qualidade fornecidos pela prisão. Ela derramava seu coração. Perguntava se Patrícia estava bem, se precisava de algo. Dizia que a amava, que a perdoava. Nunca falava de sua própria dor, de suas próprias dificuldades. Cada carta era um ato de amor e uma súplica silenciosa por uma resposta. As cartas voltavam semanas depois, com um carimbo dos correios. Destinatário mudou-se. Ela pediu ao Dr. Arnaldo em uma de suas raras visitas que tentasse localizar a filha. O advogado voltou meses depois, com o rosto sombrio. Ela se mudou para Campinas, Maria. Casou-se. Trocou de número de telefone. Não há um endereço de contato. É como se ela quisesse desaparecer. Aquele foi o dia em que a esperança de Maria começou a morrer. A febre deu lugar a um frio que se instalou em seus ossos e nunca mais a deixou. As palavras de Celeste ecoavam em sua mente. Para eles, você morreu. A realização foi lenta, agonizante. Não foi um momento de epifania, mas um gotejar constante de dor, que ao longo de meses erodiu a última rocha de sua fé materna. Patrícia não estava assustada.
Não estava chocada. Ela estava vivendo sua vida. Uma vida nova, construída sobre o sacrifício da mãe. Uma vida da qual a mãe não fazia parte. O abandono era mais cruel do que as grades, mais doloroso do que a comida estragada, mais humilhante do que as revistas. Era um tipo de violência silenciosa e invisível que quebrava o espírito. Maria parou de ligar. Parou de escrever. O silêncio de Patrícia era uma resposta mais clara do que qualquer palavra. E no silêncio de sua cela, Maria começou a chorar por uma perda muito maior do que sua liberdade, a perda de sua filha. Ela não havia morrido, mas para Maria, estava perdida para sempre. Os anos se fundiam em uma massa cinzenta e disforme. 1 ano, 2, 5. As estações mudavam do lado de fora, mas dentro da prisão, o tempo era sempre o mesmo. O corpo de Maria envelhecia. Seus cabelos ficaram completamente brancos. Suas mãos, mais trêmulas. A artrite começou a castigar suas juntas. Um dia, uma das detentas mais novas, que trabalhava na faxina dos escritórios administrativos, trouxe um jornal velho para a cela. Era usado para forrar o chão, mas às vezes elas liam os pedaços que sobravam. Foi Celeste quem viu primeiro. Ela estava lendo a coluna social de um jornal de Campinas, rindo das futilidades dos ricos. De repente, ficou em silêncio. Maria, vem ver isso aqui. Havia algo estranho na voz dela. Maria se aproximou. Celeste apontou para uma foto. Uma foto de um casal sorridente em um evento de caridade. O homem era bonito, de terno caro. A mulher ao seu lado, loira, elegante, usando um colar de pérolas, era Patrícia. A legenda dizia: o empresário Ricardo Bastos e sua esposa, a senhora Patrícia Bastos, anfitriões do baile beneficente em prol do orfanato. Patrícia Bastos. Ela havia adotado o sobrenome do marido, apagado o sobrenome do pai, o sobrenome que Maria lhe dera. Era o último elo sendo cortado. Mas foi o texto da matéria que a destruiu. O jornalista elogiava Patrícia por seu trabalho filantrópico. E então, uma frase saltou da página, atingindo Maria com a força de um soco. A senhora Bastos, que superou uma grande tragédia pessoal em sua juventude ao perder a mãe, dedica hoje sua vida a ajudar crianças desamparadas. Perder a mãe. Então era isso. Para o mundo, para seu novo círculo social, para seu marido, Maria das Dores estava morta. Patrícia não apenas a abandonou na prisão. Ela a enterrou em uma cova de mentiras. Maria não chorou. Não gritou. Ela apenas olhou para a foto, para o sorriso radiante da filha, e sentiu um vazio absoluto. O amor, que havia resistido a tudo, finalmente se transformou em cinzas. Naquele momento, a Maria que perdoava, que esperava, que amava incondicionalmente, essa Maria morreu. E algo novo, mais duro e mais frio, começou a nascer em seu lugar. A revelação no jornal foi um divisor de águas. A dor não desapareceu, mas se transformou. O luto deu lugar a uma determinação fria. Maria não ia mais sobreviver na prisão. Ela iria viver, apesar dela. Ela parou de se encolher nos cantos. Começou a andar de cabeça erguida. Sua fragilidade deu lugar a uma dignidade silenciosa que impunha respeito. Até Zilda, a dona da cela, parou de provocá-la. Havia algo nos olhos de Maria agora, uma profundidade que intimidava. Ela se inscreveu em todos os programas de trabalho e estudo disponíveis. Trabalhou na lavanderia, na biblioteca, na horta. Aprendeu a ler e a escrever melhor. Leu todos os livros que pôde, viajando para outros mundos para escapar da realidade de sua cela. Ela se tornou uma figura materna para as detentas mais jovens, que chegavam assustadas e perdidas como ela um dia esteve. Dava conselhos, ouvia suas histórias, ensinava-as a ler. Não o fazia por bondade ingênua, mas por um propósito. Ajudar os outros era uma forma de se ajudar, de provar para si mesma que sua vida ainda tinha valor. Mesmo ali. Você mudou, Maria, disse Celeste um dia. Está mais dura. Não estou dura, Celeste. Estou acordada, respondeu Maria, sem tirar os olhos do livro que estava lendo. Passei anos dormindo, sonhando com uma filha que não existe. Agora, eu só quero viver o suficiente para sair daqui e olhar para ela uma última vez. Não para cobrar nada, só para que ela me veja, para que ela saiba que a mãe que ela matou ainda está viva. A motivação não era vingança,
Não no sentido tradicional. Era algo mais profundo. Era a necessidade de recuperar sua própria narrativa, de não permitir que a mentira de Patrícia fosse a versão final de sua história. Sobreviver e sair daquela prisão tornou-se seu único e obstinado objetivo. 10 anos, 12, 14. O tempo na prisão é um ladrão cruel. Rouba a juventude, a saúde, as memórias do mundo exterior. O rosto de Maria no espelho quebrado do banheiro era o de uma estranha. Sulcos profundos marcavam sua pele. Seus olhos eram fundos, e seu corpo, antes forte, agora se movia com a lentidão da idade e da dor crônica. O mundo lá fora mudava de formas que ela só podia imaginar. Telefones celulares, internet, redes sociais. Eram conceitos abstratos, histórias contadas por novas detentas. Para Maria, o mundo ainda era o de 15 anos atrás. Celeste conseguiu a liberdade condicional e partiu, deixando um vazio que nenhuma outra amizade pôde preencher. Novas mulheres chegavam, velhas mulheres partiam ou morriam. Maria se tornou a detenta mais antiga de seu pavilhão, uma espécie de monumento silencioso à resiliência. Ela viu a violência, a doença e a loucura ceifarem vidas ao seu redor. Viu mulheres se entregarem ao desespero. Mas ela se agarrou à sua rotina, ao seu propósito silencioso. Cuidava da pequena horta da prisão com um carinho que não sentia há muito tempo, vendo vida brotar da terra seca. Era uma metáfora para si mesma. Em sua mente, o encontro com Patrícia tomava forma. Não era um confronto raivoso. Era um ato silencioso de afirmação. Ela se imaginava em pé diante da filha, não como uma vítima, mas como uma sobrevivente. Apenas o olhar bastaria. O olhar de uma mãe que foi apagada, mas que se recusou a desaparecer. Essa imagem a sustentou durante o último, mais longo e mais difícil ano de sua sentença. Aos 77 anos, após 15 anos de reclusão, chegou o dia de sua audiência para a liberdade condicional. Ela se sentou diante de um conselho de 3 pessoas, um juiz, uma psicóloga e um assistente social. Eles a olharam com uma mistura de pena e curiosidade burocrática. Leram seu prontuário. Comportamento exemplar. Participou de todos os programas de ressocialização. Trabalhou, estudou. Era o perfil ideal para a liberdade. Maria das Dores, começou o juiz. A senhora cumpriu a maior parte de sua pena. Seu comportamento foi impecável. A pergunta que temos hoje é: a senhora se arrepende do crime que cometeu? Maria olhou para cada um deles. Seu coração estava calmo. A mentira que ela contara 15 anos antes já não lhe pertencia. Pertencia a um passado distante, a uma outra mulher. Mas ela sabia que a verdade não a libertaria ali, apenas a faria parecer instável, delirante. Ela precisava jogar o jogo. Sim, disse ela, a voz firme. Eu me arrependo todos os dias. Arrependo-me da dor que causei, das leis que quebrei e da vida que perdi. Eu era uma mulher tola, gananciosa, e paguei o meu preço. A única coisa que quero agora é viver o pouco tempo que me resta em paz. Suas palavras foram convincentes. A psicóloga assentiu, satisfeita. O assistente social fez uma anotação em seu bloco. O juiz a encarou por um longo momento, como se tentasse ver através dela. A liberdade condicional é concedida, ele anunciou finalmente. Mas saiba que qualquer infração, por menor que seja, a trará de volta para cá. A senhora está em dívida com a sociedade e estará sob observação. Maria não sorriu. Apenas assentiu. Liberdade. A palavra soava estranha, estrangeira, depois de tanto tempo. Não era a explosão de alegria que ela um dia imaginou. Era apenas o fim de um capítulo e o começo de outro, incerto e assustador. O momento em que os portões de Tremembé se abriram não foi como nos filmes. Não havia música, nem câmera lenta, apenas o rangido do metal pesado e o clarão do sol que a fez fechar os olhos. Ela deu um passo para fora. O ar era diferente. Tinha cheiro de grama molhada, de poluição, de vida. Era um cheiro que ela não sentia há 15 anos. O som de carros passando na estrada próxima, o canto de um pássaro em uma árvore, eram sons avassaladores. Maria estava parada na beira da estrada, segurando uma pequena sacola de plástico com seus poucos pertences, a roupa do corpo com que chegou e alguns documentos. Não havia ninguém à sua espera. Nenhuma filha, nenhum amigo, nenhum parente.
Um agente penitenciário lhe dera uma pequena quantia em dinheiro e um bilhete de ônibus para Linz. Boa sorte, ele dissera sem emoção. A liberdade era vertiginosa. O espaço aberto a assustava. As cores vibrantes pareciam agredir seus olhos, acostumados ao cinza da prisão. As pessoas passavam por ela, vivendo suas vidas, sem notar a senhora idosa e desorientada na beira da estrada. Ela era invisível. Um fantasma do passado em um mundo que havia seguido em frente sem ela. Subiu no ônibus com dificuldade, suas pernas fracas. Sentou-se na janela e observou a paisagem passar. Cada casa, cada árvore, cada rosto era uma maravilha e uma tortura. Era um lembrete de tudo o que havia perdido. A liberdade, ela percebeu, não era a ausência de grades. Era ter um lugar no mundo. E ela não tinha mais um. Chegar a Linz foi como visitar o túmulo de sua própria vida. A cidade havia mudado. Havia lojas novas, prédios onde antes havia casas, um trânsito que ela não reconhecia. Mas as mudanças mais dolorosas eram as ausências. Ela caminhou, com passos lentos e arrastados, até a rua onde morava. A casa, sua casa, não estava mais lá. No lugar de seus gerânios vermelhos e paredes caiadas, havia uma pequena loja de produtos eletrônicos. Uma placa de vende-se, desbotada, ainda estava pendurada na fachada do prédio vizinho. Perguntou a um comerciante local, um jovem que não a reconheceu. A casa da Dona Maria? Faz tempo. O banco tomou, por causa de dívida. Demoliram para construir a loja, ele disse, com a indiferença de quem conta uma história antiga. Sua casa, o lugar de suas memórias, havia sido varrida do mapa. Sua aposentadoria como secretária havia sido bloqueada pela justiça para pagar parte das dívidas. Seus poucos amigos de antigamente ou haviam se mudado ou morrido. Dona Lourdes, a vizinha, havia falecido há 5 anos. Maria estava completamente sozinha, uma sem-teto em sua própria cidade natal. O peso de 15 anos de ausência desabou sobre ela. Sentou-se em um banco na praça, a mesma praça onde levara Patrícia para brincar, e o desespero ameaçou engoli-la. Pela primeira vez desde que saíra da prisão, ela se perguntou se não teria sido melhor ficar lá dentro. Pelo menos lá, ela tinha uma rotina, um lugar, por pior que fosse. Aqui fora, ela não era nada. Enquanto a noite caía e o frio começava a subir, Maria não sabia para onde ir. Dormir na rua? Pedir esmola? A humilhação era insuportável. Foi então que se lembrou da igreja, a pequena paróquia que frequentava desde criança. Ela caminhou até lá, mais por instinto do que por fé. A porta estava aberta. Lá dentro, uma senhora de cabelos brancos e sorriso gentil arrumava flores no altar. Era Dona Elvira, uma das poucas pessoas de sua idade que ainda reconheceu. O rosto de Elvira se transformou ao ver Maria. Primeiro, a confusão. Depois, o reconhecimento, seguido por um choque profundo. Maria? Maria das Dores? É você mesma, minha filha. As lágrimas que Maria segurara por tanto tempo finalmente vieram. Ela desabou nos braços de Elvira, soluçando a dor de anos de solidão. Dona Elvira não fez perguntas sobre o passado. Não a julgou, apenas a abraçou, a acalmou e a levou para sua casa. Uma casinha simples nos fundos da igreja. Deu-lhe uma sopa quente, um banho e uma cama limpa. Você pode ficar aqui o tempo que precisar, Maria. Nos fundos da minha casa tem um quartinho. É simples, mas é limpo e seguro. Deus não abandona os seus. Naquela noite, deitada em uma cama macia pela primeira vez em 15 anos, Maria sentiu uma fagulha de gratidão. A bondade de Dona Elvira, uma quase estranha, era um contraste brutal com a crueldade de sua própria filha. Era a prova de que, mesmo no mundo mais sombrio, ainda existia luz. Aquele pequeno quarto não era apenas um teto. Era um porto seguro, um lugar para respirar e juntar os pedaços de sua vida estilhaçada. A vida de Maria se assentou em uma nova e humilde rotina. Ela ajudava Dona Elvira com a limpeza da igreja, cuidava do pequeno jardim e ocasionalmente fazia faxinas em casas de família para ganhar algum dinheiro. Era um trabalho pesado para uma mulher de sua idade, mas ela o fazia com uma dignidade feroz. Não queria viver apenas de caridade. O mundo moderno era um desafio constante. Ela não sabia usar um celular, não entendia como funcionava um cartão de banco. Sentia-se uma analfabeta funcional. As pessoas falavam rápido demais,
Viviam com uma urgência que ela não compreendia. Mas, aos poucos, ela foi se readaptando. Aprendeu a pegar o ônibus certo, a usar o caixa eletrônico. Encontrou um pequeno prazer nas coisas simples. O sabor de uma fruta fresca, o calor do sol em seu rosto, o silêncio da igreja vazia no meio da tarde. A paz, no entanto, era superficial. Por baixo, a ferida de Patrícia continuava a latejar. Ela não falava sobre a filha com ninguém, mas pensava nela todos os dias. A imagem da foto no jornal, o sorriso, a legenda mentirosa, estavam gravados em sua mente. Ela sabia que sua jornada não estaria completa enquanto não enfrentasse aquele fantasma. Não era sobre perdão ou reconciliação. Esses sentimentos haviam morrido há muito tempo. Era sobre fechar o círculo, sobre olhar nos olhos da mulher que a apagara da existência e, com sua mera presença, provar que ela estava errada. Passaram-se 5 anos desde que saíra da prisão. Maria estava com 82 anos. Seu corpo doía, seus movimentos eram lentos, mas sua mente estava mais clara do que nunca. Uma tarde, sentada no banco da praça, ela tomou sua decisão. Era a hora. Ela juntou o pouco dinheiro que economizara de suas faxinas. Comprou uma passagem de ônibus para Campinas. Não contou a ninguém, nem mesmo a dona Elvira. Era uma peregrinação que precisava fazer sozinha. Enquanto arrumava sua pequena bolsa, não sentia raiva nem ansiedade. Sentia uma calma estranha. A calma de quem está prestes a cumprir um destino adiado por muito tempo. O que ela esperava encontrar? Não sabia. Talvez um pedido de desculpas. Talvez mais rejeição. Mas, no fundo, sabia que o que Patrícia fizesse ou dissesse não importava mais. A viagem não era para sua filha. Era para si mesma. Era para a Maria das Dores que sobreviveu a Tremembé, que se reergueu do nada. Era para honrar sua própria sobrevivência. A viagem de ônibus foi longa. As paisagens do interior paulista passavam pela janela, mas Maria mal as via. Sua mente viajava por outra estrada, a estrada de suas memórias. Lembrou-se da viagem a Bauru, cheia de esperança, para a formatura de Patrícia. Lembrou-se do caminho para Tremembé, em desespero. E agora, esta última viagem, impulsionada por uma força que ela mesma não compreendia completamente. Chegou a Campinas no final da tarde. A cidade era imensa, barulhenta, intimidante, com o endereço que o doutor Arnaldo lhe dera anos atrás anotado em um pedaço de papel amarelado. Ela pegou um ônibus urbano. Sentia-se um grão de areia em um deserto de concreto. Desceu em frente a um bairro que não parecia real. Era um condomínio fechado, cercado por muros altíssimos, com câmeras de segurança e guaritas. Um mundo à parte, projetado para manter pessoas como ela do lado de fora. A ironia era brutal. Sua filha vivia em uma prisão de luxo, protegida do mundo que a mãe fora forçada a habitar. Parada em frente à guarita, sentindo os olhos do segurança perfurarem sua alma, Maria quase desistiu. O que ela estava fazendo ali era uma loucura. Mas então, a imagem do sorriso de Patrícia no jornal veio à sua mente. A lembrança da legenda. Perder a mãe. Aquilo lhe deu forças. Ela caminhou até o intercomunicador da entrada de pedestres, sua mão tremendo exatamente como tremeria anos depois, no portão da casa. Com uma voz que surpreendeu a si mesma pela firmeza, deu o nome de Patrícia Bastos e o número da casa. Quem deseja falar com ela? Perguntou o segurança, a voz cheia de suspeita. Uma parente, de Lins. Ela mentiu. Houve uma longa pausa. O segurança falou em um rádio. Maria esperava ser mandada embora. Mas, para sua surpresa, a catraca foi liberada. Patrícia, talvez por curiosidade ou por um lapso de memória, havia autorizado sua entrada. Caminhar pelas ruas do condomínio era como estar em outro país. As casas eram mansões. Os jardins, perfeitos. O silêncio, quase absoluto. Era um silêncio asséptico, sem vida. Finalmente, ela encontrou a casa. Era a maior da rua, uma construção moderna e imponente. O paraíso construído sobre o inferno de outra pessoa. E ali estava ela, de volta ao início de nossa história, diante do portão dourado, com o coração batendo um ritmo de guerra e paz. A cena se desenrolou exatamente como a vimos no começo, mas agora carregada com o peso de 20 anos de dor e silêncio. Quando Patrícia, pálida e horrorizada, sibilou: "O que a senhora está fazendo aqui?" Maria encontrou sua voz. "Eu vim ver minha filha", disse ela.
Simplesmente. Um homem de aparência distinta, o marido, Ricardo, apareceu na porta. Querida, quem é essa senhora? Patrícia se virou para ele, um sorriso forçado e trêmulo nos lábios. É ninguém, querido. Apenas uma senhora pedindo uma ajuda para o asilo onde ela mora. Eu já vou resolver. Ela pegou a carteira de dentro da casa e tirou várias notas de R$ 100, estendendo-as para Maria como se estivesse se livrando de lixo. Tome, isso deve ajudar. Agora, por favor, vá embora. E não volte mais. O dinheiro. A solução de Patrícia para tudo. A mesma solução que ela tentara anos atrás, com o adiantamento dos lucros. Maria olhou para as notas na mão da filha. E então olhou para o rosto dela. Um rosto que ela amara mais que a própria vida. E pela primeira vez, não viu sua menina. Viu uma estranha. Uma estranha assustada e vazia, com uma calma que chocou a si mesma. Maria ergueu a mão e, gentilmente, empurrou a mão de Patrícia para longe. Eu não quero seu dinheiro, Patrícia. Foi a primeira vez que a chamou pelo nome, sem o filha. A palavra soou como uma sentença. Eu passei 15 anos em uma prisão por sua causa. Dormi no chão, comi restos, perdi tudo o que eu tinha. Perdi meu nome, minha casa, minha vida. E durante todo esse tempo, você nunca me mandou uma carta. Nunca fez uma ligação. Você me enterrou viva para poder viver sua vida de luxo. As palavras saíram sem ódio, apenas com o peso da verdade. Ricardo, o marido, olhava de uma para a outra, a confusão em seu rosto se transformando em suspeita. O menino, que ainda estava na porta, observava tudo com olhos grandes e curiosos. Eu não vim aqui para pedir nada, continuou Maria, suas lágrimas finalmente escorrendo, mas eram lágrimas de libertação, não de tristeza. Eu só vim para que você me visse, para que soubesse que eu sobrevivi, e para te dizer que a minha filha, a Patrícia que eu criei e amei, essa sim, morreu para mim há muito tempo, no dia em que me deixou apodrecer naquela prisão. Ela se virou, sem esperar por uma resposta. Deu as costas para a casa, para a filha, para a vida que poderia ter sido, e começou a caminhar, lentamente, de volta para a saída do condomínio. Atrás dela, a porta se fechou. Patrícia ficou paralisada, as notas de R$ 100 caindo de sua mão trêmula e flutuando até o chão de mármore. Patrícia, que história é essa? Prisão? Do que essa mulher estava falando? A voz de Ricardo era dura, exigente. Ela é louca, Ricardo. Uma louca que me persegue. Eu não sei do que ela está falando, gaguejou Patrícia, os olhos arregalados de pânico. Mas a mentira soou fraca, desesperada. Seu filho, Lucas, puxou a barra de seu vestido. Mamãe, aquela era a vovó Maria? A da foto que você guarda na sua caixa de joias? O mundo de Patrícia desabou. A fachada perfeita, construída com tanto cuidado ao longo de 20 anos, rachou, revelando o pântano de mentiras por baixo. O marido a olhava com uma desconfiança gélida que ela nunca tinha visto. O filho, com uma pergunta inocente, havia exposto o seu segredo mais sombrio. Ela sabia, naquele instante, que nada seria como antes. As perguntas viriam, as investigações. A verdade que ela havia enterrado com tanto sucesso estava agora exumada, e seu fedor preencheria cada canto de sua vida dourada. A vingança de Maria das Dores não foi um ato, mas uma consequência. Ao simplesmente aparecer e dizer a verdade, ela não destruiu a vida de Patrícia, apenas entregou a ela o fósforo e a deixou sozinha em uma casa construída de mentiras e gasolina. O arrependimento de Patrícia não viria do amor ou da culpa, mas do medo de perder tudo o que ela havia construído sobre o sacrifício de sua mãe. E esse, Maria sabia, era o único tipo de arrependimento que uma alma como a de sua filha poderia entender. Maria voltou para Lins no ônibus da noite. Ela não chorou mais. Sentia-se leve, como se um peso de 20 anos tivesse sido tirado de seus ombros. O círculo estava fechado. Ela continuou sua vida simples. Acordava cedo, cuidava do jardim de Dona Elvira, limpava a igreja. Mas algo havia mudado dentro dela. Havia uma paz que ela não sentia desde antes de tudo acontecer. Ela nunca mais procurou saber de Patrícia. Não precisava. A história delas havia terminado ali, naquele portão dourado. Sua história, no entanto, começou a ser contada. Dona Elvira, a quem ela finalmente revelou tudo, contou para o padre,
que contou para alguns fiéis. As pessoas em Lins, que antes a olhavam com desdém, agora a viam com um novo respeito, uma admiração silenciosa. Eles não viam mais a vovó do crime, mas uma mulher de força inabalável que havia suportado o impensável. Seu nome, Maria das Dores, aos poucos foi sendo limpo, não nos registros dos bancos ou da justiça, mas nos corações e mentes de sua pequena comunidade. E ela percebeu que esse era o único nome limpo que importava. Aquele que não é dado pela ausência de dívidas, mas pela integridade da alma. Hoje, aos 82 anos, Maria das Dores vive seus dias em serenidade. Ela nunca conheceu os netos, nunca recebeu um pedido de perdão. Perdeu a chance de envelhecer em conforto, cercada pela família que sempre sonhou. Sua história não é um conto de fadas com final feliz. É um alerta. Um aviso gravado na pele do tempo sobre como o amor incondicional pode se tornar uma armadilha e como a confiança cega pode levar a uma cela de prisão. É uma lição sobre a fragilidade dos laços familiares e a força surpreendente de um espírito que se recusa a ser quebrado. Maria das Dores aprendeu, da forma mais cruel, que o tempo não se recupera. Perdeu 15 anos de liberdade e uma vida inteira de convivência. Mas ao final de tudo, ela recuperou a si mesma. E em sua paz silenciosa, no pequeno quartinho nos fundos de uma igreja, ela encontrou uma liberdade que nenhuma prisão, seja de grades ou de luxo, pode tirar. Sua vida é um testemunho de que, mesmo após a mais profunda das traições, é possível encontrar dignidade e propósito nas ruínas. A jornada de Maria das Dores termina aqui, mas as reflexões que sua história nos deixa certamente ecoarão em nossas mentes e corações. Ela nos lembra que as histórias mais poderosas são as reais, as que pulsam com a verdade da experiência humana. Se este relato tocou você de alguma forma, se o fez pensar sobre o amor, o sacrifício e a resiliência, por favor, deixe o seu like para que mais pessoas possam conhecer a força dessa mulher. Gostaríamos muito de saber o que você sentiu, então comente abaixo suas impressões. E, claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal para continuar explorando histórias que importam, histórias que nos conectam e nos ensinam. Obrigado por nos acompanhar até o fim.